Olá, irmãos, graça e paz, bom dia, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula da nossa Escola Bíblica. Eu sou o pastor Wagner Dionísio e esse aqui é o nosso canal de estudos da Igreja do Nazareno Comunidade Leste e também Comunidade Monte Aprazível. Bom, nós estamos aqui em mais uma aula do nosso Panorama Bíblico. Se você, por acaso, caiu aqui no nosso vídeo, pesquisando aí no YouTube sobre alguma coisa, eu quero te convidar a ficar aqui até o final dessa aula. Nós estamos trabalhando todos os livros da Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse, e hoje nós vamos aprender sobre a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Mas antes eu quero poder orar. Feche seus olhos. Pai, obrigado por esse tempo, obrigado por essa manhã, obrigado por essa semana que se inicia. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, cada um de nós que me ouve, que me vê, através, Senhor Pai, do seu computador, do seu celular, da sua televisão. Pai, nós podemos dizer, temos lutas sim, é verdade, porque estamos nesse mundo. Enquanto estivermos aqui, teremos luta. Mas nós estamos aqui te agradecendo, porque em todas elas o Senhor nos faz mais do que vencedor. Obrigado porque nós temos vencido, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem segurado nas nossas mãos. E assim nós continuaremos até o fim, até o dia que o Senhor vier nos buscar. Obrigado, fica conosco, nos ensina, Senhor, acerca da Tua palavra, acerca, Senhor Pai, do Teu Evangelho, acerca do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Bom, hoje nós vamos falar sobre a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Semana passada nós falamos da primeira e eu quero poder recapitular. Eu acredito que essa aula vai ser uma aula curta, porque o livro é bem pequeno, a carta é bem pequena, tem apenas 3 capítulos e é bem parecida a sua estrutura com a estrutura da carta a primeira carta, né? Bom, vamos lá. Então, só relembrando alguns pontos que nós já falamos semana passada, mas a nível de resumo, né? Vamos relembrar aqui. Bom, primeiro, quem escreveu a carta foi o apóstolo Paulo, com a ajuda de Silas e Timóteo, né? Paulo, a igreja de Tessalonicenses, que ficava na cidade de Tessalônica, né? Uma capital da Macedônia. A Tessalônica, inclusive, é uma cidade que existe até os dias de hoje, uma cidade bem importante, né? Lá na Grécia. E Paulo ficou lá nessa cidade, capítulo 17 de Atos, vai dizer que Paulo ficou lá durante 3 sábados pregando, 3 semanas pregando o evangelho. Aquela igreja, então, nasceu, né? Pessoas se converteram, aquela igreja nasceu. Paulo precisa sair de lá por conta da perseguição e vai para um lugar. Bom, Paulo, então, ele decide escrever essa carta, a primeira, nós estamos falando aqui da primeira ainda, por conta de alguns detalhes que estavam acontecendo na igreja, né? Para corrigir algumas coisas que eles tinham aprendido e estavam pensando errado. Não tinham aprendido errado, eles tinham aprendido certo, mas estavam pensando. Como o tempo que Paulo ficou lá foi muito curto, foi apenas 3 semanas, então vários ensinamentos começaram a surgir depois disso e eles estavam sendo confundidos. Paulo escreve a primeira carta. Bom, passando então esse resumo, nós vamos entrar na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, que tem mais ou menos a mesma estrutura, a mesma intenção, né? Então, o que acontece? Após Paulo escrever a primeira carta, ele fica sabendo que aqueles problemas que ele quis corrigir na primeira carta não tinha sido corrigido. E mais, eles tinham se intensificado, a perseguição contra a igreja tinha se intensificado, a visão errada sobre a segunda vinda de Cristo estava maior, a visão errada, as pessoas estavam entendendo de forma errada, então ele escreve a segunda carta com o intuito de resolver tudo isso, né? Então a primeira carta, eles não corrigiram esses problemas, e na segunda carta, então, Paulo escreve de novo, para que isso aconteça, tá? Então, qual que é o propósito principal da segunda carta? O propósito principal é corrigir os maus entendidos, né? Principalmente sobre a volta de Cristo, encorajar os crentes a permanecer firmes na fé e repreender a ociosidade, né? E promover aí uma vida responsável. Essas são os principais propósitos dessa segunda carta. Bom, ela foi escrita aproximadamente em 51 a 52 depois de Cristo,
os autores são o mesmo, né? Paulo, Silas e Timóteo. Você pode ver isso no primeiro versículo que diz assim, ó: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, ele começa aqui o capítulo 1 se apresentando. E ele também, a partir do versículo 3, ele faz aquilo que é de costume, né, nas cartas de Paulo, que é fazer uma ação de graça e uma oração, né? Então ele diz assim: sempre devemos, irmão, dar graças a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e o amor de cada um de vós aumenta, de uns para com os outros. Olha só, Paulo, ele tem uma característica. Antes dele corrigir alguns problemas da igreja, algumas visões erradas daquela igreja, antes ele diz os pontos positivos daquela igreja. Então ele começa essa carta dizendo: olha, eu dou graças a Deus por vocês, porque vocês têm sido fiel, porque a vossa fé cresce muito e o amor de cada um de vós aumenta uns para com os outros, de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós na igreja de Deus por causa da vossa paciência e fé e em toda a vossa perseguição e aflição que vocês suportais. Então, observa que Paulo, ele não vai apenas com chicote: olha, vocês precisam corrigir isso. Não, primeiro ele olha os pontos positivos daquela igreja, né? Porque por mais defeito que uma outra igreja tinha, e há necessidade de Paulo corrigir, né, através de uma epístola, através de uma carta, mas aquela igreja, Paulo olhava por um outro lado também, o que aquela igreja estava acertando. E aí ele deixa bem claro aqui, no versículo, a partir do versículo 3 em diante, dizendo: olha, eu quero agradecer vocês, eu quero dar graças a Deus por vocês, porque vocês têm suportado, né? Então, Paulo começa dessa forma, tá? Então, o propósito é esse que nós falamos. Vamos lá para o conteúdo dos capítulos, tá? No capítulo 1, Paulo vai fazer um encorajamento, né, desses cristãos para a perseguição. Ele vai encorajar: ó, fiquem firmes, né? Olha só o que ele diz no versículo 6 do capítulo 1. Deus é justo e ele dará em paga a tribulação aos que vos atribulam. E a vós que sois atribulados, ele vos dará alívio, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Em chamas de fogo, ele tomará vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Então, Paulo, ele vai encorajar os irmãos: olha, fiquem firmes e fiquem tranquilos, porque esse que vos hoje estão vos atribulando, né, estão trazendo aí a perseguição, fique tranquilo que Deus vai cuidar deles. E vocês receberão o alívio do Senhor, né? Para vocês, Deus trará alívio. Então, Paulo vai encorajar eles a se manterem firmes. Esse é basicamente o conteúdo do capítulo 1. É realmente o encorajamento para eles se manterem firmes mediante a perseguição. Tá bom? Então, aqui, o ensino principal do capítulo 1 é que Deus é justo e dará o descanso aos fiéis e a retribuição àqueles que são ímpios. Bom, no capítulo 2 é um capítulo um pouco complexo. Eu não quero entrar em muitos detalhes escatológicos, porque aqui tem vários detalhes, né, sobre escatologia, sobre os últimos dias. Não é o intuito da nossa aula. O intuito da nossa aula é um panorama bíblico, é uma visão de cima do que estava acontecendo, é uma visão de por que essa carta foi escrita, para quem foi escrita, e não entrar em detalhes, apesar que algumas coisas nós vamos falar aqui, mas eu não quero entrar em polêmica sobre escatologia, tá? Sobre a segunda vinda de Cristo. Mas algum ensinamento nós vamos ter, é óbvio, porque o texto também diz isso. Bom, então aqui, o propósito principal do capítulo 2, Paulo escreve, né, para tratar uma correção sobre a segunda vinda de Cristo. Na primeira ele já fala um pouco, na primeira carta ele já fala um pouco sobre isso, mas ainda não foi o suficiente para corrigir o mau pensamento que eles estavam tendo, né? Alguns erros de direção mesmo, eles estavam meio que perdidos
Paulo então vai escrever a segunda carta para deixar claro. Olha só como ele começa. Ora, irmãos, capítulo 2, versículo 1. Quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com ele, rogamo-nos que não vos demovais facilmente de vosso modo de pensar. Ou seja, deixa eu traduzir para você aqui. Demovais quer dizer, olha, vocês não desistam da forma de pensar, né? Então eu vou ler de novo. Ora, irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com ele, rogamo-vos que não vos desistam, tá? Estou mudando a palavra aqui, facilmente do vosso modo de pensar. Nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra ou quer por epístola, como se procedesse de nós, como se o dia do Senhor já estivesse chegado. Então, olha só, existia uma ideia que alguém tinha implantado naquela igreja que a segunda volta de Cristo já tinha acontecido. Olha, Cristo já voltou. E aí Paulo ele vai escrever isso aqui para corrigir. Olha, não desista da forma que vocês pensam, que vocês foram ensinados. Né? Olha, nem que um espírito, nem que por uma carta que pessoas suponham que venham de nós, nem que isso aconteça, vocês acreditam que o dia do Senhor já tenha chegado. Então, olha, não aconteceu ainda, o dia do Senhor não chegou. Se alguém mandou uma carta para vocês como se fosse nossa, não acredite nisso. É isso que ele está dizendo aqui. No versículo 3, ninguém de maneira alguma vos engane, pois isto não acontecerá sem antes que venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então olha o que ele está dizendo, olha, não se engane, não se deixe enganar, né? Não fique acreditando em tudo que você ouve por aí. E para nós é um ensinamento hoje, né? Talvez pessoas vão dizer, olha, porque esse presidente de tal país é o anticristo. Olha, porque esse papa é o anticristo. Queridos, não acredite nisso. Né? Não acredite em qualquer coisa que as pessoas falam. A palavra é muito clara, ele diz assim, ó, pois isso não acontecerá, porque aqui ele está falando do anticristo, tá? Ele está falando do homem do pecado, né? O filho da perdição. Então, olha, ninguém de maneira alguma vos engane, pois isso não acontecerá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, do filho da perdição. Ele está dizendo, olha, a volta de Cristo não vai acontecer sem que antes venha a apostasia. O que é apostasia? É o esfriamento, né? As pessoas começam a abandonar o evangelho, abandonar a Cristo. A apostasia não é que as pessoas não conhecem o evangelho. Não, as pessoas conhecem a palavra de Deus, mas elas abandonam e voltam para o pecado. Então Paulo está dizendo, antes que Cristo venha, o pecado vai aumentar e muito. O pecado vai aumentar de forma significativa. Nós temos visto isso hoje nos nossos dias, né? O pecado tem aumentado, o amor tem se esfriado, né? Nós temos visto aí coisas horríveis acontecer, barbaridades acontecer nos nossos dias, né? Com os seres humanos aí, pessoas estão realmente fazendo coisas estranhas. Bom, no versículo 3 ainda, ele vai dizer assim, ó, e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição. Ele está dizendo aqui sobre o anticristo, aquilo que alguns hoje acreditam que é uma pessoa, que é um líder, né, que vai se manifestar aí, e outros acreditam que é um sistema, que pode ser um sistema político, por exemplo, né? Então alguns acreditam que é uma pessoa, e outros acreditam que é um sistema, né? O anticristo, aqui o homem do pecado, o filho da perdição, é um sistema que vai se implantar ou já está se implantando. Bom, versículo 4. Ele se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, de sorte que se apresentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então aqui Paulo vai dar umas dicas, né, de como identificar esse anticristo, como identificar os últimos dias. Olha, vai aparecer então o anticristo, que pode ser um sistema ou pode ser uma pessoa,
E essa pessoa, ela vai tomar o lugar de Deus no coração das pessoas. Ela vai ser tão boa que as pessoas vão olhar para ela e vai acreditar que não precisa de Deus, porque aquela pessoa já é o suficiente, porque aquela pessoa trouxe inovação, porque aquela pessoa trouxe cura para algumas doenças, porque aquela pessoa trouxe paz no mundo, porque aquela pessoa, ou aquele sistema, né, trouxe soluções para problemas que vivemos hoje. E aí então algumas pessoas vão olhar e vão falar, nós precisamos de Deus, né? E aqui o texto está dizendo isso, ele se apresentará, se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então Paulo está dizendo, fique atento a esses sinais. Não vos lembrais que estas coisas vos dizia quando eu ainda estava com vocês? Então, nessas 3 semanas que Paulo passou lá, ele falou isso para a igreja. Versículo 6, e agora vós sabeis os que detêm, para que o seu próprio tempo seja manifestado, pois já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o detém, até que seja afastado. Olha só o versículo 8 e 9, eu quero te chamar a atenção para isso. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Versículo 9. A vinda desse iníquo, ou seja, a vinda desse anticristo, a vinda desse iníquo, deixa eu achar aqui que eu perdi. A vinda desse iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais, prodígios e mentira. Olha isso. Olha o que ele está dizendo. Olha, quando o anticristo se manifestar, haverá muitos sinais. Haverá muita mentira, segundo o poder de Satanás, porque ele está dizendo que Satanás também tem poder. Você lembra lá no Antigo Testamento, quando Faraó vai falar com Moisés e os feiticeiros de Faraó transformam ali as suas varas em cobra? Então Satanás também tem poder para fazer esses prodígios. A diferença é que o nosso Deus tem todo o poder, né? E aí então Moisés vai lá com o seu cajado, transforma em cobra, e a cobra que é transformada através do cajado de Moisés come, devora as outras cobras dos feiticeiros de Faraó. Então o nosso Deus tem todo o poder, mas Satanás também tem poder de enganar, de contar mentira, né? De fazer alguns prodígios. Paulo está dizendo aqui, e aí, queridos, aqueles que buscam sinais, aqueles que vivem atrás de milagres, aqueles que não aprendem da palavra de Deus, que vão de igreja em igreja, de porta em porta, buscando sinais, esses facilmente serão enganados. Porque afinal eles buscam sinais e o anticristo fará sinais. Então eu e você que estamos aqui estudando acerca da palavra de Deus, estamos sendo alimentados e estamos abrindo o nosso entendimento, ouvindo a palavra e recebendo do Espírito o ensinamento, nós não seremos enganados. Nós, o Espírito que há em nós, nos revelará através do conhecimento que nós estamos tendo. Então, se você conhece alguém que vive de revelação em revelação, de sinais e sinais, alerte essa pessoa, fala, dá uma lida aqui, o que diz na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Quero ler de novo. A vinda desse iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Ou seja, ele aí faz milagres também, mas são mentira, né? Ele também faz sinais. Então, cuidado com o que você tem procurado. Versículo 10. E com todo engano da injustiça, para os que perecem. Perecem porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso, Deus lhe envia a operação do erro, para que creiam na mentira e para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Tem pessoas que não querem saber de Deus. Tem pessoas que não querem saber do conhecimento da palavra. Existem pessoas que se dizem cristãos, que não querem saber de Deus. Eles querem saber dos milagres, eles querem saber dos sinais, dos prodígios, das maravilhas, mas de Deus não, né? Então, e para que sejam julgados todos que não creram na verdade,
antes tiveram prazer na iniquidade. Então é isso que Paulo está dizendo aqui no capítulo 2, né? Ele vai dar alguns detalhes aqui sobre a segunda vinda. Bom, no capítulo 3, e encerrando aqui a nossa aula, porque é o último capítulo, Paulo ele vai exortar a santidade e ao trabalho. Lembra que algumas pessoas, lá na primeira carta de Paulo, estavam falando assim, olha, se Jesus vai voltar, então nós não precisamos trabalhar. Se Jesus vai voltar, então vamos viver nessa maneira que estamos vivendo, vamos comer aquilo que temos e logo Jesus vai voltar. E Paulo lá já fala alguma coisa. Agora aqui Paulo, ele exorta mais uma vez, porque as pessoas não tinham se corrigido. As pessoas estavam, alguns deles, vivendo de forma ociosa, né? Alguns deles estavam vivendo de forma encostada. Eles estavam folgando mesmo. Vamos falar aqui o português bem claro, né? Então, Paulo, ele admoesta os crentes a se afastarem do ocioso, né? Ele mostra o valor do trabalho e da responsabilidade cristã. Olha só o que ele diz. Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também é entre vós. E orai para que sejamos livres de homens perversos e mal, pois a fé não é de todos, mas fiel é o Senhor, que vos confirmará e guardará do maligno. Confiamos no Senhor que fazeis e continuareis a fazer o que vos mandamos. Ora, o Senhor encaminhe nos vossos corações o amor de Deus e a constância de Cristo. Aí olha só, aqui ele vai deixar mais claro a partir do versículo 6. Mandamo-vos, porém, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos apartei de todo irmão que ande desordenadamente e não segundo a tradição que de nós vocês receberam. Então ele está dizendo assim, olha, vocês que querem andar de forma correta, devem se afastar daqueles que são ociosos, daqueles que estão em desordem, né? Estão andando desordenadamente. Versículo 7. Porque vós mesmos sabeis como vocês devem nos imitar. Não nos portamos desordenadamente entre vós, ou seja, nós somos exemplo para vocês. Nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com labor e fadiga trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós. Ele está dizendo, olha, quando nós estivemos aí, nós trabalhamos para comer. Nós não comemos à custa de ninguém. E por que agora tem algumas pessoas fazendo isso? Versículo 9. Não porque não tivéssemos esse direito, mas para vos darem nós mesmos o exemplo para nos imitar. Versículo 10. Pois quando ainda estávamos convosco, vos ordenamos isso. Se alguém não quer trabalhar, que esse também não coma. Então olha só, Paulo aqui sendo duro, né? Então tá bom, você não quer trabalhar? Então não coma. Não quer trabalhar, tudo bem, é um direito seu, uma escolha sua. Agora que você não fica comendo às custas dos outros, não. Então se quer comer, trabalhe, coma do fruto do vosso suor. O versículo 11. Ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes intrometendo-se na vida alheia. A estes, porém, ordenamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego como seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos cansei de fazer o bem, mas se alguém não obedecer a nossa palavra por essa carta, notai o tal e não vos associei com ele, para que não vos envergonhe. Então Paulo está dizendo, olha, vocês notem essas pessoas que estão andando desordenadamente, e se eles não mudarem por conta dessa carta que eu estou escrevendo, se afastem dele. É o que Paulo está dizendo. Olha, mas se alguém não obedecer a nossa palavra por essa carta, notai o tal, ou seja, observem eles e não vos associe com ele, para que não se envergonhem. Todavia, não tenhais como inimigo, mas admoestai-vos como irmão. Olha que lindo que Paulo está dizendo. Não tenha eles como inimigo, mas adverte ele como irmão. Ou seja, não ande com ele, que ele não faça parte aí dos seus
dos que se aproximam de você. Afaste-se dele. Ele quer andar desordenadamente, ele leu a palavra e não quer mudança, então adverte ele como irmão, mas não ande com ele. É o que Paulo está dizendo, é isso que nós lemos. Olha, mas se alguém não obedecer a nossa palavra por essa carta, notai o tal, e não vos associei com ele. Não seja igual a ele. Né? Não fique aí sendo igual a ele. Então Paulo está dizendo, está sendo bem duro aqui, né? Admoestando, né? Alertando e exortando os irmãos da igreja de Tessalônica. Bom, esse é o conteúdo, né? Então no capítulo 3 aqui, a aplicação é que o cristão deve viver de maneira disciplinada a ser exemplo para a comunidade. Nós devemos viver de maneira disciplinada, não só na igreja, na nossa vida, no trabalho, nas finanças, como controlando as nossas finanças, como trabalhamos, né? Você que tem um negócio próprio, como você paga suas contas, como você cuida dos seus funcionários, você que é funcionário, como você obedece à ordem do seu patrão, do seu superior. Isso tudo nós devemos ter exemplo à comunidade. Beleza? Bom, esse foi o conteúdo da aula. Deixa eu ver quanto tempo deu a nossa aula. Beleza, está dentro do tempo. Esse foi o conteúdo da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Querendo Deus, depois, se a gente terminar aqui o panorama bíblico, nós podemos preparar uma aula só de escatologia, onde nós podemos estudar um pouco mais essas palavras de Paulo e outras palavras também. Mas hoje o nosso intuito é o panorama bíblico. Se Deus nos der a direção, depois gravamos uma aula quando acabarmos a Bíblia toda. Amém? Quero poder orar, feche teus olhos. Pai, obrigado por essa aula, obrigado por esse tempo, obrigado por esse ensinamento, Senhor. Obrigado porque a tua palavra ela é muito clara. Com a ajuda do teu Espírito Santo, nós entendemos, nós temos a revelação do Senhor. Pai, nos ajuda durante essa semana, Senhor Pai, a ficarmos ligados no Senhor. Nos ajuda durante essa semana a, Senhor Pai, aprendermos mais do Senhor, da tua palavra, a nos envolvermos mais com o Senhor, a termos um relacionamento íntimo. Guarda a nossa semana. Durante essa semana, Senhor Pai, nós vamos viver o fim do mês de maio, a última semana de maio. Nós estamos começando. Que o Senhor guarde a nossa vida nessa semana, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Se você pode, compartilha, comenta e deixa o seu like aí. Deus abençoe a sua vida. Até mais.